Em memória de Antônio Moreno. O Mundo Perdido. Jurassic Park. Quarta iteração. Aproximando-se do limite caótico, os elementos demonstram conflito interno, uma região instável e potencialmente letal. Ian Malcolm. Capítulo 35. A Rainha de Copas. Os apatossauros desceram até o rio no calor do dia. Seus pescoços curvos e graciosos refletiam-se na água quando se inclinavam para beber. As caudas finas como chicotes balançavam preguiçosamente. 7 apatossauros mais jovens e menores que os adultos brincavam no meio do bando. Como é bonito, não é mesmo? Disse Levine. O modo como tudo se encaixa é simplesmente lindo. Virou para o lado e gritou para Thorne. Ô, Thorne! Ô, Thorne! Mas onde é que tá a armação, hein? Já tá subindo, ô Levine. Disse Thorne. A corda ergueu um pesado tripé com base larga e uma moldura circular na parte de cima. Sobre ela estavam 5 câmeras de vídeo com fios ligados aos painéis solares. Levine e Malcolm começaram a armar as câmeras. E o que é que acontece com o vídeo? Perguntou Arby. Os dados são multiplexados a nós e nós os enviamos direto para a Califórnia, via satélite. Será ligado também uma rede de segurança na ilha. Assim, teremos vários pontos de observação ao mesmo tempo. E daí a gente nem precisa estar aqui, né? É isso mesmo. E isso aqui é o esconderijo alto, o lugar alto? É, pelo menos é assim que cientistas como Sarah Harding chamavam. Thorne subiu também. Era muita gente para o pequeno abrigo, mas Levine aparentemente não notou. Com um binóculo, observava atentamente os dinossauros na planície. É exatamente como tínhamos pensado. Organização espacial. Filhotes e os mais novos no centro do bando, adultos protetores na periferia. Os apatossauros usam a cauda como defesa, disse Levine para Malcolm. É, pelo menos parece. Ah, não é que parece. Não há dúvida quanto a isso. Então, é tão bom provar que estamos certos. Levine suspirou. Lá embaixo, Ed desempacotou a gaiola circular de alumínio, a mesma que tinham visto na Califórnia. Tinha cerca de 1,80 m de altura e 1,20 m de diâmetro, construída com barras de titânio de 2 centímetros de espessura. O que quer que eu faça com isso aqui, hein? Perguntou Ed. Pode deixar aí embaixo. Disse Levine. Aí é o lugar dela. Ed armou a gaiola no canto do andaime. Levine desceu. Isso, para que é que serve? Perguntou Arby. Vocês vão pegar um dinossauro? Não, na verdade é justamente o contrário. Levine prendeu a gaiola ao lado do andaime. Abriu e fechou a porta para ver se estava em ordem. Verificou a fechadura, deixando a chave com a tira de elástico pendurada. É uma gaiola para predadores, como as gaiolas para tubarões, disse Levine. Se você estiver andando aqui embaixo e acontecer alguma coisa, entra aqui e aí você está a salvo. Se aconteceu o quê? Perguntou Arby,
preocupado. Não, na verdade eu não acredito que aconteça alguma coisa, disse Levine, subindo outra vez. Porque eu duvido que os animais deem atenção a nós ou a esta pequena casa depois que ela estiver bem camufladinha, sabe? Ah, você quer dizer que não vão ver a casinha? Ah, eles vão ver, mas eles vão ignorar. Fica tranquilo. Mas e se eles farejarem a gente? Levine balançou a cabeça. A casa está num lugar seguro, em que o vento que prevalece na ilha está na nossa direção. E deve ter notado que essas samambaias têm um cheiro característico. Era um cheiro levemente picante, quase como de eucalipto. Arby continuava preocupado. Mas e se os dinossauros comerem as samambaias? Não, não comem Arby, disse Levine. Essas samambaias são Dicronopterus cyatheoides. Esse é o nome da espécie. Elas são levemente tóxicas e provocam uma erupção no interior da boca. Existe até uma teoria de que a toxidez dessa samambaia, dessa tal de essa espécie, é Dicranopterus, se desenvolveu durante o Jurássico. É, Arby, como defesa contra os dinossauros vegetarianos. Não é legal isso? Não, não é uma teoria, disse Malcolm. É apenas uma suposição sem fundamento. Mas há alguma lógica nisso, observou Levine. A vida das plantas no Mesozoico deve ter sido extremamente ameaçada pelo aparecimento dos grandes dinossauros. Imagina só manadas de herbívoros gigantes, cada animal consumindo centenas de quilos de matéria vegetal por dia. Certamente dariam para exterminar as plantas que não tivessem criado alguma defesa. Um gosto desagradável, espinhos, cerdas, uma toxidez química. Assim, talvez se a teoide tenha desenvolvido essa toxidez naquela época. É bastante eficiente, porque os animais de hoje também não comem essa planta em lugar nenhum do mundo. Por isso é que são tão abundantes, como devem ter notado. Quer dizer então que as plantas têm defesas? Perguntou Kelly. É claro que tem. As plantas evoluem como qualquer forma de vida e criam os seus próprios modos de agressão, de defesa e assim por diante. No século XIX, para você ter uma ideia, Kelly, a maior parte das teorias eram sobre animais, natureza vermelha, com dentes e garras e tudo mais. Porém, hoje, os cientistas estão pensando na natureza verde, com raízes, hastes. Nós compreendemos que as plantas, na sua luta constante para sobreviver, Kelly, desenvolveram tudo, desde é, uma simbiose complexa com outros animais, até mesmo mecanismos de sinalização para avisar as outras plantas, para se defender da guerra química. Kelly perguntou intrigada. Sinalização? Que tipo de sinalização? Ah, nós temos vários exemplos, disse Levine. Na África, as árvores de acácia criaram espinhos longos, afiados, com 7 centímetros mais ou menos. Imagina, um espinho de 7 centímetros, Kelly. Só que isso só serviu para fazer com que certos animais, como as girafas, os antílopes e as girafas, desenvolvessem línguas mais longas que alcançavam além dos espinhos. Só os espinhos não adiantavam. Então, na corrida evolutiva, as árvores da acácia criaram uma nova defesa, a toxidez. Começaram a produzir grandes quantidades de tanino nas folhas, o que provocava uma reação metabólica letal nos animais. Literalmente mata. Ao mesmo tempo, as acácias desenvolveram uma espécie de sistema químico de alarme. Se o antílope começa a comer as folhas de uma árvore, essa árvore libera etileno no ar. E as árvores próximas aumentam a produção do tanino nas folhas. Dentro de 5 ou 10 minutos, todas as outras árvores estão produzindo mais tanino, tornando-se venenosas.
Mas e o que é que acontece com o antílope? Ele morre? Perguntou Kelly. Bem, não morre mais, porque a corrida evolutiva continuou. Os antílopes acabaram aprendendo que só podiam comer as folhas por pouco tempo. Assim, as árvores começavam a produzir mais tanino. Ou melhor, assim que as árvores começavam Kelly, a produzir mais tanino, os antílopes tinham que parar de comer. E esses herbívoros desenvolveram uma nova estratégia. Por exemplo, quando uma girafa come a folha de uma árvore de acácia, ela evita todas as árvores que estejam a favor do vento e procuram uma árvore mais distante. Assim, os animais se adaptaram a essa defesa também. Na teoria da evolução, isso se chama fenômeno da rainha de copas, disse Malcolm. Porque no Alice, no País das Maravilhas, a Rainha de Copas, ela diz para Alice que ela tem que correr o mais depressa possível para ficar onde está. E é assim que parece ser a espiral evolutiva. É assim. Todos os organismos evoluem numa fúria louca, só para conservar o mesmo equilíbrio, só para ficar onde estão. E isso é comum, mesmo entre as plantas? Perguntou Arby. Sim, disse Levine. A seu modo. As plantas são extremamente ativas. Os carvalhos, por exemplo, Arby, eles produzem tanino e fenol para se defender das lagartas. Um bosque inteiro é alertado assim que uma árvore é infestada. É um modo de proteger todo o bosque, uma espécie de cooperação entre as árvores, poderíamos dizer. Arby balançou a cabeça afirmativamente e olhou lá do alto para os apatossauros, ainda na margem do rio. Então, Disse Arby. é por isso que os dinossauros ainda não comeram todas as árvores aqui dessa ilha? É porque esses grandes apatossauros, eles devem comer muitas plantas, porque eles têm o pescoço comprido para alcançar os galhos mais altos, mas as árvores estão intactas praticamente. Isso, Arby, muito bem, disse Levine. Eu também tinha notado isso. Então é por causa dessa defesa das plantas que você explicou para nós? Bem, Arby, pode ser, disse Levine, mas eu acho que há uma explicação muito mais simples para a preservação das árvores. E o que é? Basta olhar, está bem na frente dos seus olhos. Arby apanhou um binóculo e observou as manadas. Qual é a explicação simples? Entre os paleontólogos, disse Levine, há um debate interminável sobre por que os apatossauros têm pescoço comprido. Esses animais que está vendo têm 6 metros de pescoço. A crença tradicional é que eles desenvolveram esse pescoço comprido para comer a folhagem mais alta, que não pode ser alcançada por outros animais. Sim, mas então por que a discussão? Perguntou Arby. É que a maioria dos animais nesse planeta tem pescoço curto, disse Levine, porque um pescoço comprido é, é uma chateação, provoca uma série de problemas, problemas estruturais. É, a disposição dos músculos, Arby, e dos ligamentos para dar suporte para um pescoção tão longo tem problemas comportamentais. Os impulsos nervosos precisam percorrer uma longa distância do cérebro ao corpo. Problemas de deglutição, porque o alimento percorre uma grande distância da boca até o estômago. Problemas respiratórios, porque o ar tem que ser aspirado através de um canal muito longo. Problemas cardíacos, porque o sangue tem que ser bombeado até a cabeça. Do contrário, o animal desmaia. Em termos de evolução, tudo isso é difícil. Mas as girafas fazem. Observou Arby.
Muito bem, sim, as girafas fazem, mas os pescoços das girafas não têm nem metade desse comprimento. As girafas têm um coração muito grande e uma fáscia espessa em volta do pescoço. Na verdade, o pescoço da girafa é como uma bainha de pressão sanguínea que vai até em cima. Os dinossauros têm essa bainha? Nós não sabemos. Nós supomos que os apatossauros tenham um coração enorme, talvez com 150 quilos ou mais. Porém, há uma outra solução possível para o problema de bombear o sangue num pescoço muito longo. E qual é? Você está olhando para ela nesse momento. Arby bateu palmas. Eles não levantam o pescoço. É correto, Arby, correto. Pelo menos não com frequência e nem por longo tempo. É claro que nesse momento os animais estão bebendo. Portanto, os pescoços estão abaixados, mas meu palpite é que se os observarmos por algumas horas, vamos descobrir que não fica muito tempo com o pescoço levantado. E por isso não podem comer as folhas das árvores. Entendi. É certo. Mas se o pescoço comprido não é usado para comer, então para que é que serve? Perguntou Kelly. Levine sorriu. Deve ter uma utilidade, e eu acho que é para defesa. Defesa? Um pescoço comprido? Arby perguntou. Intrigado. Eu não entendo. Continue olhando, Disse Levine. na verdade é mais do que óbvio. Arby olhou com o binóculo e disse para Kelly. Eu detesto quando ele diz que é óbvio. Ah, eu sei, Kelly disse, suspirando. Arby olhou para Thorne. Thorne ergueu 2 dedos em V e depois dobrou um deles. O movimento fez com que o outro dedo se movesse também. Portanto, os dois eram ligados. Se era uma pista, Arby não entendeu. Franziu a testa. Thorne disse só com o movimento dos lábios. Ponte. Ponte. Arby olhou e viu as caudas que pareciam chicotes balançando acima dos animais mais jovens. Ah, já sei, exclamou. Eles usam a cauda para defesa e precisam do pescoço comprido para contrabalancear a cauda longa. É como uma ponte pêncil. Levine olhou atentamente para ele. Descobriu depressa demais, hein, Arby? Thorne ficou de costas, escondendo um sorriso. Mas eu tô certo, Disse Arby. sim, Arby, você está absolutamente certo. Os pescoços longos existem porque as caudas longas existem. Nos terópodes, que andam nas patas traseiras, a situação é outra. Só que nos quadrúpedes tende a haver um contrapeso para uma cauda longa. Do contrário, o animal cai para frente. E na realidade há uma coisa muito mais interessante nesse bando de apatossauros, acrescentou Malcolm. Sim, o que é? Perguntou Levine. Eles não são adultos de verdade, explicou Malcolm. Os animais que estamos vendo são muito grandes pelos nossos padrões, mas na verdade nenhum deles atingiu ainda o tamanho de adulto. Acho isso muito estranho. Acha? Pois para mim não é nada estranho, Disse Levine. sem dúvida, isso se dá simplesmente porque não tiveram tempo suficiente para chegar à maturidade. Eu tenho certeza de que os apatossauros crescem mais devagar do que os outros dinossauros. Afinal, os grandes mamíferos, como os elefantes, crescem mais devagar do que os mamíferos menores. Malcolm balançou a cabeça. A explicação não é essa, Levine. Se não é essa, então qual é? Continue olhando. Malcolm disse, apontando para a planície. Na verdade, é extremamente óbvio. As crianças riram. Levine estremeceu, demonstrando seu desagrado.
O que me parece óbvio, disse Levine, é que nenhuma das espécies parece ter chegado ao amadurecimento completo. Os triceratops, os apatossauros e até mesmo os parasaurolophos são um pouco menores que o que podíamos esperar. Isso sugere um fator consistente, algum elemento da dieta, os efeitos do confinamento numa pequena ilha, talvez até mesmo o modo como foram criados. Mas eu não considero isso especialmente notável ou motivo para preocupação. Talvez tenha razão, Levine, disse Malcolm, mas talvez não tenha. Fim do capítulo 35, A Rainha de Copas.